Olá, você que nos acompanha. Sou Carlos Oliveira e você está no canal Teologia com Carlos Oliveira. E no vídeo de hoje nós daremos início a uma série de sermões expositivos. Na verdade, a nossa intenção não é falar apenas do que é ou o que representa um sermão expositivo, mas mais importante do que isso, uma ministração da palavra de Deus, da mensagem de Deus, de forma expositiva. Se você já é inscrito em nosso canal, convido você a acompanhar esse vídeo e a divulgar, compartilhar este vídeo com seus amigos, na sua igreja, na sua comunidade, no seu trabalho, com seus contatos. E você que até o momento não é inscrito em nosso canal, que possa aproveitar esta oportunidade para se inscrever e acompanhar esse vídeo, os vídeos que nós já temos no nosso canal, como também, permitindo Deus, nos vídeos futuros. E para a mensagem de hoje, essa primeira mensagem da série de sermões expositivos, eu quero falar sobre a oportunidade de se sujeitar a Deus. Quero falar sobre o tema Sujeitai-vos a Deus. 7 razões fundamentais para cumprir esse mandamento. E para essa reflexão, para esta ministração, se você puder, diante da sua Bíblia ou no seu smartphone, ou se você não estiver com condições de acompanhar a leitura em sua Bíblia ou no seu smartphone, acompanhar comigo na leitura que iremos fazer, que está no livro de Tiago, no capítulo 4, no versículos 1 ao versículo 7. Eu vou fazer uso da Bíblia de Estudo da Fé Reformada, da Editora Fiel. Se você que está com dúvida, você que é estudioso da Bíblia, em qual Bíblia adquirir, eu recomendo a Bíblia de Estudo da Fé Reformada, que com certeza você vai estar adquirindo um produto que não só é bem feito, como também corresponde à altura àquilo que está propondo, né? Então vamos lá ver no livro de Tiago, no capítulo de número 4, e nós vamos ler os versículos de número 1 ao número 7. Vamos abrir aqui o texto para que todos possam acompanhar. Tiago, capítulo 1, capítulo 4, versículos 1 ao versículo 7, que diz da seguinte forma: De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedes. Pedes e não recebeis, porque pedes mal, para gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura: o Espírito que em nós habita tem ciúmes, antes ele dá maior graça. Portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Esta é a reflexão para este momento. Sujeitai-vos a Deus. 7 razões importantes, fundamentais para cumprir ou para estabelecer em sua vida esses mandamentos. Quando nós falamos em se sujeitar, automaticamente
o que vem em nossa mente é a ideia de submissão, de ser subalterno, de estar de forma inferior a algo ou a alguém. Vamos ver um exemplo. Vamos ver um exemplo de uma mesma pessoa que entra em uma loja de qualquer segmento. Uma dessas pessoas, ou em uma situação, essa mesma pessoa, ela entra nessa loja como um cliente, como uma pessoa comum que está passando por ali e entra a essa loja, e entra neste departamento. Quando ela entra nesta loja, ela tem a possibilidade, a flexibilidade de passear por todos os departamentos da loja. Ela pode provar todos os utensílios ou vestimentas que a roupa possui para, quem sabe, adquirir um desses produtos. Ela pode exigir do empregador, do dono da loja, talvez um desconto. Ela pode angariar uma situação positiva financeiramente a ela na aquisição de algum produto. Ela pode entrar e sair sem adquirir nada, em apenas ver. Mas a liberdade dela ela é ampla diante da sua situação de cliente. Porém, esta mesma pessoa, ao entrar nessa loja, não como cliente, mas como um funcionário, um empregado dessa loja, essa pessoa ela passa a ter limites dentro do estabelecimento. Ela não pode andar em todos os setores desse estabelecimento. Ela não pode andar em todos os departamentos, ela não pode angariar situações mais positivas ou favoráveis a ela, porque ela está limitada ou ela é subalterna a uma gerência, a uma liderança, a um empregador. E isso faz com que ela se limite dentro do determinado estabelecimento. Porém, ela não faz isso de maneira espontânea. Ela não se sujeita ao empregador de forma que ela quer se sujeitar por prazer ou por vontade própria. Na maioria das vezes, ela se sujeita a isso por uma necessidade, por uma razão financeira, por uma razão de cumprir os seus compromissos financeiros dentro do mês, por uma necessidade maior de poder investir num negócio futuro, para investir nos seus estudos, para contribuir com sua família, uma série de fatores que faz com que essa pessoa se torne sujeita ou subalterna a um empregador ou a um estabelecimento. Este é o pensamento que temos quando se trata de estar sujeito a algo ou a alguém. E o texto que nós lemos de Tiago, capítulo 4, do verso 1 ao verso 7, não fala desse tipo de se sujeitar. Deus, em nenhum momento, na sua infinita graça, em sua infinita misericórdia, quer que venhamos fazer algo a Ele de forma obrigada. De forma que nós estamos fazendo, não porque temos de forma espontânea o desejo de fazer, de realizar. Deus quer que façamos as coisas para Ele de coração, de livre e espontânea vontade. Deus não nos obriga a fazer algo. Deus ele quer sim que façamos a sua vontade, mas mais importante que fazer a sua vontade, Deus quer que façamos de coração, com prazer, com desejo de fazer a vontade de Deus. E é isso que é importante na vida cristã. Fazer as coisas por obrigação, Deus não quer isso. Deus não quer que você assuma um departamento da sua igreja por uma obrigação. Deus não quer que você vá ministrar a palavra dele em determinada igreja por obrigação, porque você assinou um contrato, porque você está recebendo por isso, e se não fazer isso você acaba tendo um processo. Deus não quer isso. Deus quer que você faça de forma espontânea, se sujeitar a ele de maneira espontânea, se sujeitar a ele de forma que você venha ter prazer em fazer a vontade dele. E é isso que nós lemos aqui no texto de Tiago, no capítulo 4. E dentro do texto que nós lemos, em Tiago, capítulo 4, do verso 1 ao verso 7, nós observamos 7 razões do porquê é importante se sujeitar a Deus. A primeira dela diz respeito, logo no versículo 1, sobre
os desejos interiores, os desejos da carne, sobre as luxúrias, sobre esse pecado do desejo pessoal. Quando nós nos sujeitamos a Deus, nós vencemos o pensamento de que queremos apenas algo que nos satisfaça. Se sujeitar a Deus é obedecer a Deus e entender qual é a sua vontade, anulando os nossos desejos carnais, colocando os nossos desejos carnais de lado, para que o desejo e a vontade de Deus venha a ser manifesta em nossa vida. Essa é a primeira razão da importância de sermos sujeitos a Deus, de nos sujeitarmos a Deus, de colocar para escanteio os desejos e as vontades carnais. A segunda questão está logo no versículo 2, onde há um conflito. Um conflito do quê? De desejos, um conflito de vontades próprias, o conflito entre o seu pensamento sobre determinada coisa e o pensamento de Deus sobre determinada coisa. É importante nos sujeitarmos a Deus para que vençamos os nossos próprios desejos, para que vençamos as nossas próprias vontades, para que vençamos o nosso querer. Quando nos sujeitamos a Deus, não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Quando nos sujeitamos a Deus, não é a minha vontade, o meu braço que prevalece, mas a vontade de Deus. Quando nos sujeitamos à vontade de Deus e não aos nossos desejos, nós até intentamos no nosso coração, mas entendemos que por mais que nós venhamos desejar em nosso coração, que pensamos com a nossa mente, que desejamos com a nossa vida, a resposta da boca vem de Deus. Quanto mais entregarmos a Deus a nossa vida e permitimos que Ele molde, forge o nosso caráter, a vontade dele é imposta em nossas vidas. E é por isso que é importante nos sujeitarmos a Deus. É por isso que é fundamental nos sujeitarmos a Deus. Uma terceira razão, nós vemos sobre a questão da oração não respondida. Não há problema em pedir a Deus em oração. Ele recomenda isso. Ele pede para que venhamos pedir sim em oração as nossas petições a Deus. Mas sabe por quê? E é bem simples de entender isso. Muitas coisas não acontecem em nossas orações, em nossa vida, porque o mais importante não é o simples fato de pedir a Deus aquilo que se quer. O mais importante é pedir a Deus, sim, aquilo que Ele quer para mim. O próprio Mestre nos ensinou este exemplo. Quando no Getsemane ele tinha um desejo, sim, e ele apresentou este desejo a Deus. Mas o mais importante de apresentar o seu desejo a Deus é pedir que, independente de qual seja o seu desejo, que a vontade de Deus prevaleça. Quando a minha vontade, quando o meu desejo está alinhado com a vontade de Deus, as coisas acontecem. Quando eu quero algo que Deus quer mais do que eu, as coisas acontecem. Quando eu miro em petição a Deus algo, e esse algo é de agrado à vontade de Deus, isso acontece. As coisas não acontecem porque muito do que nós pedimos não está em consonância com a vontade de Deus. Não está em parceria com a vontade de Deus. Não está em junção com a vontade de Deus. E isso é bem simples de entender. O que é difícil é aceitar. Aceitar que acima da minha vontade, a vontade de Deus é que deve prevalecer. E este é o terceiro ponto. O quarto ponto, no versículo 4, fala sobre a questão do mundanismo. Fala sobre a questão de amizade com o mundo gera inimizade contra Deus. Fala-nos da importância de não andarmos de acordo com as vontades ou na direção em que o mundo vai tomando.
Se sujeitar a Deus é seguir o caminho dele e não o caminho do mundo. Se sujeitar a Deus é seguir a trilha que ele tem preparado para nós e não seguirmos os diversos caminhos que o mundo nos apresenta. A lâmpada para os meus pés e a luz para o meu caminho, que é a palavra de Deus, ela serve para clarear os meus caminhos diante deste mundo de insetos, diante deste mundo de mentiras, diante deste mundo de frieza, diante deste mundo de diferenças sociais, de diferenças de classes. Estar diante da vontade e estar sujeito às vontades de Deus significa estar distante do percurso que o mundo está trilhando. E isso também é algo importante e que deve ser levado em consideração com relação a se sujeitar a Deus. Estarmos sujeitos a Deus é não andarmos em conformidade com o mundo. Estarmos diante da vontade, sermos subalternos a Deus, é seguirmos o caminho da verdade, seguirmos o caminho da mansidão, seguirmos o caminho do exemplo de Cristo, que não andou segundo o conselho dos homens. E é isso que é importante para a nossa caminhada cristã. Não devemos apenas passar pelo mundo. Não significa o ato de estar presente no mundo. Nós estamos no mundo, nós estamos passando pelo mundo, mas nós não andamos segundo o curso do mundo. Esta é a grande diferença. Um outro ponto, um quinto ponto sobre a importância de nos sujeitar a Deus, diz respeito com relação à nossa luta interior. A nossa razão de estarmos diante da vontade de Deus, diante do desejo de Deus, é entendermos que por mais que ocorra, que exista em nosso interior uma luta entre o espírito e a carne, Deus é suficientemente imprescindível para fazermos mais do que vencedores. De fato, a palavra de Deus nos diz que a carne não está pronta, mas o espírito é forte. A carne não se dobra diante do espírito, mas o espírito é quem convence do pecado e da justiça e do juízo. Se nós entendermos que mesmo diante deste conflito interno que existe em nós, se nos sujeitarmos a Deus, o seu Espírito Santo que habita em nós, ele é capaz de nos transformar em uma nova criatura, com toda certeza estaremos imunes a essas questões que nos fazem entristecer o Espírito Santo. Romanos capítulo 7, nós observamos um texto que diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem nos livrará deste corpo? Somente Jesus pode. Somente Jesus tem a capacidade de nos livrar deste corpo. Deste corpo que nos aprisiona. Deste corpo que simboliza o pecado. Deste corpo que nos faz ser limitados com relação ao nosso viver ou ao nosso sobreviver. Quando nos sujeitamos a Deus, entregamos a nossa vida a Ele para que Ele molde o nosso interior, para que Ele, através da sua ação salvífica, venha transformar-nos em seres segundo a sua vontade, segundo o seu caráter, segundo a sua semelhança. E é esse mais um ponto da importância de sermos sujeitos a Deus. Uma sexta razão pelo qual devemos nos submeter a Deus está no versículo 6, sobre Ele nos dar da sua graça. O versículo 6 nos diz, antes, vírgula, Ele dá maior graça.
Deus tem graça para nos dar quando nos sujeitamos a Ele. Quando eu estou debaixo da vontade de Deus, a graça dele, onde abundou um pecado, superabunda. A graça de Deus em nossa vida, ela é completa quando nós sujeitamos a Ele e às suas vontades. Você acha que andando de qualquer maneira, a graça de Deus ela pode ser abundante ou superabundante em sua vida? Primeiro, você não pode entender que se hoje você está salvo, amanhã você não está mais salvo, depois você volta no dia seguinte e é salvo novamente. Com Deus as coisas não funcionam assim. Deus não é um garoto, uma peteca que você vai jogando de um lado para o outro. Se você tem uma vida desregrada, saiba que se você deixar de ser sujeito às coisas do mundo, deixar de seguir as vontades mundanas, deixar de ser subalterno às coisas que não procedem de Deus e passar a ser sujeito a Deus, a ser subalterno a Deus, a graça de Deus, mesmo diante de você sendo um pecador, será maior. Quando eu alcanço a graça de Deus, eu alcanço a vida eterna. Quando eu tenho a graça de Deus, quando eu alcanço a graça de Deus, eu alcanço o favor imerecido de Deus. E é por isso que é importante estar sujeito a Deus. E este é o sexto ponto, a sexta razão da importância de ser sujeito a Deus. E por último, a sétima razão está relacionada ao orgulho. Está relacionada a não somente o fato de nos humilharmos a Ele para alcançarmos dele a graça, mas principalmente pelo fato de que, nos humilhando e alcançando a graça, como diz no próprio livro de Tiago, no próprio capítulo 4, porém no versículo 10, que não lemos, mas serve como contexto, que nos diz que devemos nos humilhar perante o Senhor e Ele nos exaltará. Quando você está sujeito a Deus, quando você é subalterno a Deus, quando você se humilha diante de Deus, quando você aceita a vontade de Deus, Ele, Deus, no seu tempo te exaltará. Ele, Deus, no seu tempo te erguerá a cabeça. Sabe, muitas vezes você passa situações que você não entende, como eu também, que sou um ser humano, sou uma pessoa debilitada, falha e carente da vontade, da graça de Deus. Saiba que se seguirmos com todo o esforço aquilo que Deus quer, mesmo que muitas vezes nós não temos força, e na maioria das vezes não temos força, Ele reconhece o nosso esforço, reconhece a nossa humilhação, e no tempo certo Ele nos exaltará. Quando nós estamos debaixo da vontade de Deus, quando nós estamos debaixo da vontade do Senhor, no tempo devido, Ele exalta. No tempo oportuno, Ele exalta. Essa é a reflexão que eu tenho para você neste dia de hoje. Que você assista quantas vezes forem necessárias, leia o texto quantas vezes forem necessárias. Use esse sermão expositivo quantas vezes serem necessárias. Aplique em sua vida e você verá quantas coisas maravilhosas Deus fará através das suas mãos. A importância de estarmos diante da vontade de Deus é tamanha. E não temos ideia dos benefícios que adquirimos estando sujeito a Deus. Que Deus em Cristo, na sua infinita misericórdia, te abençoe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal. Se já é inscrito, compartilhe, nos apoie, esteja orando por nós. E que Deus em Cristo possa abençoar grandemente a sua vida, em nome de Jesus.